Bom, boa noite, meus irmãos da TV Rede Colmeia, TV Web. Nós estamos hoje aqui com um querido amigo, jornalista, empresário, João Dória. E só não sabe quem é ele quem não vive no Brasil. Obviamente pode não conhecê-lo pessoalmente, mas ter visto os programas dele, acho que todos já viram. E que é também o meu caso. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, cumprimentá-lo, dizer que sou seu fã. Obrigado. Parabéns. Obrigado. Muito gentil, obrigado. Prazer estar aqui no seu programa. Tá bom. Bom, nós estamos aqui hoje entrevistando ele porque ele vai sair candidato, ele é pré-candidato à Prefeitura de São Paulo. Sabe que São Paulo tem sido maltratada há muito tempo. Nós não temos muitas escolhas. E a gente vê as coisas acontecendo, se entristece, não tem para quem reclamar, porque tem pessoas que não têm ideias como a nossa. Nós somos um grupo de maçonaria, nós pensamos um pouco diferente, pensamos ao longo prazo, e por isso que eu queria começar a dar uma opção para vocês de conhecer. Obviamente ele não é candidato, é um pré-candidato, ele vai ter de concorrer no partido dele, mas aqui eu queria começar essa entrevista pedindo para que ele falasse um pouco do seu currículo, da sua história dentro da política, como começou essa vontade de você ser um político. Bem, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Bom, vou tentar resumir. Comecei muito cedo. Primeiro, sou filho de um político. Meu pai foi deputado federal, cassado pelo golpe de 64, foi para o exílio, eu fui também. Ele ficou 10 anos, eu fiquei 2 anos. No retorno ao Brasil, eu voltei à política em 1978, com o André Franco Montoro, então candidato ao Senado, na verdade era candidato ao governo de São Paulo, mas houve aí os biônicos, e ele foi candidato ao Senado, se elegeu senador da República, e depois em 82, governador do estado de São Paulo. Eu ajudei nas duas campanhas, coordenei a parte de comunicação dessas duas campanhas. Depois coordenei também a parte física, operacional da campanha das diretas, em 84, a organização dos comícios era sob meu comando, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife, o movimento que culminou com as eleições diretas e que depois levou Tancredo Neves a ser eleito, lamentavelmente não pôde tomar posse, pois faleceu às vésperas de fazê-lo. E essa foi a minha trajetória. No ano 2000 me filiei formalmente ao PSDB, embora já militante desde o tempo do MDB, que depois se tornou PMDB e na sequência o PSDB. Uma trajetória longa dentro da vida política brasileira. Interessante que a gente conhecia o João Dória comunicador. Nós não conhecíamos o João Dória político. Também o empresário, sem sombra de dúvida, de sucesso. Então nós vamos começar a fazer uma pergunta. Além dessa pretensão, se existe essa pretensão, qual é a sua proposta partidária para o PSDB para você conseguir ser o candidato a prefeito da cidade? O PSDB é o único partido que realiza prévias, o que demonstra já uma característica bastante democrática do PSDB, de permitir que pré-candidatos possam, ao disputar, conversar com a militância. São quase 30 mil filiados do PSDB na capital de São Paulo, e isto já acontece desde o início do mês de setembro. Portanto, um longo período de conversa, diálogo, gastando sola de sapato, ouvindo bastante, tendo contato com as comunidades na cidade de São Paulo, principalmente aquelas que habitam nas regiões mais distantes e que são normalmente as que mais sofrem economicamente na capital de São Paulo. No momento são 2 pré-candidatos oficiais, o André Matarazzo e eu, disputando democraticamente o voto desses 30 mil filiados do PSDB. Nossa proposta para São Paulo é um governo diferenciado, um governo que vai utilizar tecnologia, inovação, descentralização, participação da comunidade, como elementos básicos para uma gestão mais eficiente. Nós defendemos o Estado mínimo com muita clareza. O Estado só tem que estar onde ele é absolutamente necessário. Como proposta de gestão no nosso governo, nós vamos privatizar
várias instituições que hoje estão sob o controle da Prefeitura, a saber, o Parque Anhembi, se não vier a ser privatizado na atual gestão, há uma proposta nesse sentido. Eu já até avisei, se não for privatizado agora, na minha será a primeira empresa, a primeira instituição a ser privatizada será o Anhembi. Depois vamos privatizar também o Autódromo de Interlagos e, por fim, o Estádio Municipal do Pacaembu, para que tenha gestão privada, mantendo as suas destinações, futebol onde é futebol, automobilismo onde é automobilismo, atividades de feiras, congressos, convenções, encontros empresariais no Anhembi e podendo ter múltiplos e usos complementares. Um autódromo pode ser um grande parque também, pela sua dimensão, o estádio do Pacaembu diurnamente, não à noite, para não perturbar a população que vive ao redor, mas durante o dia pode ser também um centro de eventos e de outras práticas esportivas, e o Anhembi na área de convenções, congressos, feiras e também espetáculos musicais. Com isso, nós vamos desobrigar o Estado de subvencionar atividades que ele não tem a obrigação de utilizar recursos públicos para isso e passarão a ser geridos pelo setor privado. Essa, entre outras propostas, fazem parte da proposta de governo do Acelera São Paulo, que é o nome que nós temos utilizado na nossa campanha. E por que Acelera São Paulo? Exatamente como contraponto ao devagar quase parando, que, lamentavelmente, é o que acontece na gestão do atual prefeito, Fernando Haddad. Interessante as propostas, principalmente quanto à privatização, já que também somos a favor o Estado tem que tomar conta de educação, saúde, segurança, onde ele é absolutamente necessário. Ele é absolutamente necessário. E mesmo assim, em muitas destas áreas, ele pode ter a participação do setor privado também. Por exemplo, nas creches, que é a área de educação, é um setor onde vai mal a prefeitura, um déficit muito grande nas creches, e é possível ampliar o número de creches, não apenas na gestão com as OS, as organizações sociais, mas na constituição das creches com empresas privadas, fazendo isso não em contrapartida de nada, exceto o de atender uma demanda feita pela prefeitura, que é o que nós faremos, para melhorar a sua relação com a comunidade. Exemplo concreto, as redes de supermercados dependem das consumidoras. As consumidoras são mães. Quanto mais supermercados colocarem creches anexos aos seus estabelecimentos, sobretudo nas regiões onde mais precisam, terão a respeitabilidade e a fidelidade das donas de casa, que para ali se dirigirão para fazer as suas compras e também para entregar e receber os seus filhos nessas creches administradas pela prefeitura, porém em propriedades privadas, como no caso de supermercados. Só para citar um caso efetivo e que pode permitir uma multiplicação de unidades de creche na cidade de São Paulo. Isso é perfeitamente possível. Estou falando que eu já tive a oportunidade de conversar com o setor varejista e há interesse deles nessa implementação. Uma criança custa para o município na faixa de R$800. Eu acho que por R$800 daria para colocar nossos filhos em escolas de primeira linha. Como a gente costuma ver, uma creche de primeira linha custa até menos que R$800. É possível, principalmente se ela for bem administrada. As OS administram de maneira geral, administram bem, quando recebem, porque se a prefeitura não paga, aí fica difícil que ela possa realizar um trabalho eficiente, não tendo recebido por aquilo que tem a obrigação de fazer e o direito a receber. E o setor privado pode ajudar reduzindo custos. De novo, o exemplo de supermercados. Os supermercados se abastecem com fornecedores de alimentos, bebidas, produtos de higiene. Então você tem desde leite, você tem desde alimento, passando também por produtos de higiene pessoal, de bebês e de crianças, que podem ser fornecidos por grandes fabricantes que terão interesse também em fidelização das suas marcas perante o universo de mães que se dirigirão a estes estabelecimentos do varejo para entregarem e receberem os seus filhos ao final do expediente. Agora fica uma pergunta. A ideia é muito boa, mas por que ninguém pensou nisso antes? Bem, talvez porque não seja do PSDB, porque o PSDB pensa adiante, pensa rápido e pensa com eficiência. Não é o caso do PT. O PT está sempre atrasado e com pensamento retrógrado, a começar que não privatiza. O PT, aliás, tem medo da palavra privatizar, não usa. No máximo, concessionar, no máximo,
uma parceria público-privada, mas privatizar você não vai ouvir de gestores do PT. E eu falo com toda tranquilidade, o que é possível privatizar, nós vamos privatizar. Não é conceder, é privatizar e usar com toda clareza. Estado mínimo, o Estado só deve estar presente onde ele for absolutamente necessário. Fora disso, reduzir despesas e permitir, inclusive, que o funcionalismo tenha salários melhores, porque o setor privado paga melhor o funcionário, paga mais corretamente e oferece oportunidade de carreira, coisa que normalmente no setor público você dificilmente tem. Aqui funciona, lamentavelmente, no setor público, aqui no Brasil, eu me refiro muito mais ao QI, né, quem indica, do que propriamente a capacidade funcional e o desempenho histórico daquele profissional, do mais simples ao mais graduado. E no setor privado prevalece a eficiência e não quem indicou. Ok. A ideia das ciclovias são geniais, não dá para voltar mais atrás, o povo precisa disso, mas o senhor faria, com o custo que tem sido feito hoje, que hoje me lendo um artigo, que custa o mesmo preço de colocar granito em casa? É muito caro. Evidentemente que é um projeto bom, do ponto de vista de que as ciclovias são sustentáveis, é uma alternativa boa, seja para a mobilidade urbana, seja para o lazer, ou ambos, mas há um custo que não é esse que, lamentavelmente, tem sido praticado para a implantação das ciclovias. Além do que, há um certo exagero, uma corrida contra o tempo na implantação de quilometragem de ciclovias, em especial em áreas onde não há bicicletas e nem uso, e também em locais inadequados. Ciclovias em cima de calçadas, onde só há 1,5 metro de calçada, sem opção para o pedestre, não me parece exatamente uma medida planejada, correta e defensável. Você continuaria com o projeto de outra maneira, então? De outra maneira, repito, não é um mau projeto, é um bom projeto, tenho discernimento de elogiar o que precisa ser elogiado e criticar aquilo que merece ser criticado. Ciclovias é um projeto bom, que daremos continuidade, porém com outro formato de gestão e principalmente de expansão, com planejamento e dialogando com a comunidade para evitar equívocos, erros e, sobretudo, gastos de dinheiro público desnecessariamente. Ok. Qual será o carro-chefe, a ideia que vai marcar a sua gestão se eleito? Aqui, ó. A ideia mestre é essa aqui. São Paulo digital. São Paulo colocado na sua mão, 24 horas por dia. Por aqui você vai ter acesso a todos os serviços públicos da Prefeitura de São Paulo. E hoje 99% das pessoas têm celular. Você que está nos assistindo agora tem celular, 99% das pessoas que nos assistem nesse momento possuem aparelho celular. Alguns com mais habilidade, outros com menos, pessoas que sabem usar com mais destreza, outras que usam menos. Os mais jovens, por exemplo, utilizam este instrumento com enorme habilidade. Nós, pessoas com um pouco mais de tempo de vida, utilizam também, embora talvez com menor agilidade e com menos recursos. Porém, este será o elemento inovador da Prefeitura de São Paulo. Por aqui você vai ter acesso à saúde, você vai ter acesso à educação, você vai ter a melhoria da sua mobilidade urbana na cidade, você vai ter acesso a informações sobre serviços prestados na cidade, junto às prefeituras regionais, que vão substituir as subprefeituras. Você terá acesso a oportunidades de emprego, empregabilidade e a empreendedorismo, para que você, portador da tecnologia digital, você possa, com um aparelho celular, construir uma empresa de prestação de serviços, por exemplo. São Paulo será uma cidade digital, 4G do início, depois 5G, e a cidade da banda larga, e não da banda mole, como é hoje, e da banda lenta, como é atualmente na atual gestão. Inclusive fora do Brasil, as pessoas, até para pegar um ônibus, utilizam o celular. Então ela vai sair de casa, na hora, vai passar o ônibus tal hora. Então, isso tudo vai estar aqui. Você falou muito bem. O transporte coletivo tem horário determinado. Aliás, a Prefeitura paga para que o transporte coletivo municipal tenha horário para cumprir. E aqui estará a informação das linhas de ônibus, dos percursos, dos horários, dos pontos.
tudo digitalizado, e mais a informação que compete ao Estado, no trem e no metrô. Tudo isso colocado aqui no celular. Também educação, como é que eu posso ter educação? Você pode perfeitamente ter cursos complementares sob a liderança da FATEC e das ETECs, que é o programa do Estado de São Paulo, onde se você é marceneiro, se você é eletricista, se você é pintor, se você é marceneiro, você pode ter aqui informações complementares sobre o seu curso enquanto você está se deslocando para o seu destino de lazer ou de trabalho. Para a saúde, 24 horas. Nós não vamos mais permitir que as pessoas fiquem horas e horas e horas na fila de espera na porta de um pronto-socorro. Ela vai ter acesso imediato, digital, pelo celular, para saber onde ela pode ser atendida naquela necessidade, inclusive com um pré-diagnóstico feito à distância. Este é o programa revolucionário para a cidade de São Paulo. Agora eu vou fazer uma pergunta. Essas propostas que estão sendo colocadas, aliás, geniais, gosto muito disso, de toda essa modernidade, mas acha que é viável e nós vamos conseguir com essa a telefonia que nós temos? Eu tenho vários chips, todas as companhias dão dor de cabeça no Brasil, são fontes de reclamação direto no PROCON, assim como os bancos. Vai ser possível isso? E qual é a garantia e qual é o estudo que você está fazendo para dar essa certeza? Porque a ideia, olha, meus irmãos, já imaginou uma pessoa estar se transportando, poder estudar através de um celular, tendo Wi-Fi na cidade toda? Hoje a gente que tem a banda larga, à vontade, todas essas coisas, não funciona, nem eu pagando. Eu queria saber se de graça vai funcionar. Vai, pagando e também gratuitamente. Isso é um compromisso que nós vamos assumir, porque nós vamos, em combinação, nós não vamos atemorizar as operadoras, nós vamos conquistar as operadoras de telefonia celular. Quanto mais dados, quanto mais fluxo para telefonemas, ligações e dados de forma geral, mais a operadora ganha. Ou seja, são empresas privadas, de capital aberto, que têm a obrigação de produzir resultado. Logicamente, tem a obrigação também de produzir eficiência nos seus serviços. Hoje há uma distância grande entre eficiência e expectativa. A expectativa é muito superior ao grau de eficiência das operadoras. Mas se nós oferecermos a eles a possibilidade de ampliar rápida e fortemente o acesso ao celular e a demanda pelo uso do celular, mas como contrapartida obrigatória, o aumento dos investimentos para que o sinal seja eficiente, seja 4G, na sequência 5G, e banda larga gratuita para o acesso ao Wi-Fi em toda a cidade, eu tenho segurança de que as operadoras vão estar conosco. E se uma não estiver, outras estarão. Esse é um mercado competitivo. Uma compete com a outra. Vamos facilitar também áreas públicas, áreas da Prefeitura de São Paulo, para que as antenas possam ser implementadas, instaladas, compartilhadamente, com duas, três, quatro ou 5 das operadoras, para facilitar o acesso em regiões extremas da cidade, onde não pega nada, não pega nem voz, nem dados. Simplesmente você fica mudo em algumas regiões da cidade. Estou convencido de que as operadoras vão atender a esta responsabilidade e vão compreender que isto vai beneficiá-los na geração de resultados e formação de lucro com toda a legitimidade. Eu torço para que isso dê certo, porque quando você viaja para fora do Brasil, você tem uma banda larga tão fantástica, tão boa, que fez a minha filha, que voltou da Itália agora há pouco tempo, começou a se irritar com a nossa operadora, que é de primeira linha, mas dá dor de cabeça. Minha filha falou assim: eu nunca tive uma banda larga tão boa na minha vida quanto essa daqui na Europa. Eu torço para que isso aconteça, pode ter certeza disso. Obrigado. Nós temos que trabalhar pelo melhor. Inovação tem o seu preço, é preciso ter investimento, mas cabe esse investimento ao setor privado. E o setor privado corresponde, sempre que você oferece boas condições, o setor público estimula, normalmente a resposta do setor privado é boa também. Até porque, sendo um setor concorrencial, você tem a Vivo, a Oi, a TIM e a quarta operadora, são 4 hoje que operam em São Paulo, se uma não faz, outra fará. E aí dará àquela que tomou a decisão de investir a oportunidade de aumentar o seu naco de mercado.
pela competição, duvido que a Claro, que a TIM e a Oi não sigam a Vivo, caso a Vivo tome a decisão de fazer, ou vice-versa. Portanto, mercado competitivo, onde há concorrência, há eficiência. Inclusive na Ásia, a banda larga é 100 vezes maior que a daqui e num custo 100 vezes menor. Para ter uma ideia, custa na faixa de menos de $2 para você ter uma eficiência dessa. Eu torço muito para que isso dê certo, porque tecnologia existe, agora não trazem para o Brasil. Eu não ia fazer essa pergunta, mas eu vou perguntar a dificuldade que nós estamos tendo de ver tanta corrupção, tanta coisa. Eu acho que sobraria dinheiro para ajudar o povo se não tivesse tanto roubo. Como o senhor vai coibir isso na sua gestão? Primeiro com índole. O PSDB tem a índole de fazer as coisas bem feitas, com honestidade, com transparência. Eu também sou um candidato ficha limpa, com decência e com uma trajetória de vida absolutamente limpa. Não tenho medo nem temor. Há partidos que não conseguem apresentar ficha limpa. Há partidos cujos membros, fundadores e integrantes partidários já frequentaram a Papuda. Outros que ainda estão lá, na penitenciária da Papuda. Outros estão na Polícia Federal em Curitiba. E por aí vai. O PSDB não. O PSDB é um partido limpo, de gente decente. E é dentro dessa decência e da transparência que nós vamos procurar fazer a nossa gestão. E além disso, vamos de novo usar tecnologia digital para aumentar a transparência. Serviço público municipal, quando você tem aqui imagem, som e imagem em movimento ou imagem estática através da fotografia, isso aqui é um instrumento forte aliado contra a corrupção. Porque qualquer pedido de propinagem, de quem quer que seja, de algum fiscal, algum órgão público municipal, nós vamos incentivar pela mídia que a própria população possa denunciar, filmando, fotografando ou gravando. E isso vai ser um instrumento que vai reduzir sensivelmente, drasticamente a corrupção. Eliminar, difícil. Há um processo endêmico no país e, lamentavelmente, o PT contribuiu muito para esta endemia da corrupção, como se fosse algo justificável, ser corrupto para viabilizar um programa e um projeto de poder. O PSDB pensa diferente. É preciso ter transparência e eficiência com absoluta idoneidade nos princípios ativos da gestão pública. Isso aqui vai ser um elemento que vai ajudar na fiscalização. E você vai ajudar. Você que está nos assistindo, nos acompanhando agora, vai ajudar também. Porque o bandido tem medo mais da imagem e do som. Aqui, com a imagem, sobretudo difundida e multiplicada, não há questionamento. Ele pode ser preso porque isso é um documento, funciona documentalmente perante a polícia, perante o judiciário, como instrumento incriminador. O pulo do gato do medo do bandido é de ser preso. Quando ele tem a certeza que não vai acontecer nada, ele com certeza vai estar agindo de forma errada. Isso mesmo. Eu vou também incluir uma outra pergunta aqui. Qual é o seu relacionamento com os vereadores que estão por aí? Vai conseguir aprovar? Porque tem muita coisa aí que precisa passar por eles. É uma boa pergunta. Eu tenho muito respeito pelo Legislativo, até porque sou filho de um ex-deputado federal, repito, caçado pelo golpe de 64, meu pai não é mais vivo, mas aprendi a respeitar o Legislativo até em casa. Ele era um legislador, ele atuava na Câmara Federal. Então tenho muito respeito por aqueles que disputam seus mandatos no plano legislativo e os que se elegem para a Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado. Vamos ter uma relação altiva, positiva, transparente, respeitosa e democrática, dentro de um ambiente onde aqueles que forem oposição terão direito a fazer oposição e aqueles que forem aliados e do próprio PSDB não deverão perder o seu espírito crítico, mas a relação de suporte às ações da Prefeitura serão construídas sempre a quatro mãos. O que nós não vamos fazer é loteamento da Prefeitura, não há necessidade, eu não sou adepto desta prática de lotear para garantir apoio legislativo. Sou adepto da tese e da prática de Mário Covas e também de Geraldo Alckmin. Dialogar, estabelecer princípios com transparência para que o legislativo possa
contribuir para a eficiência da gestão pública, no caso municipal, na cidade de São Paulo, e possa contribuir também para o engrandecimento da imagem do PSDB. E com isso, asfaltar e criar boas oportunidades para que o PSDB, no plano estadual e no plano federal, ganhe mais relevância, apoio, prestígio, força e representatividade. Bom, eu acho que a Rede Colmeia conseguiu, com essa entrevista, contribuir para que você conheça um pouco melhor quem é João Dória. Eu gostaria que vocês analisassem o perfil dele, já que é um perfil um pouco parecido com o nosso. Então eu vou te fazer uma última pergunta, que eu gostaria que você mandasse uma mensagem, que toma cuidado com o que vai falar, porque todas as vezes entrevistei o vice-presidente da República, o Alckmin, uma série, todo mundo só corta esse pedacinho e coloca lá para dizer que ele é maçom. Você é maçom? Não, não sou. Então já deu para ver, parem de delirarem quanto a isso. Eu gostaria então que você mandasse uma mensagem para os maçons especificamente e depois uma consideração, pode até consideração final sua e depois uma mensagem para o povo maçônico. Bem, primeiro, renovar o agradecimento a você pela delicadeza e a oportunidade da entrevista, é sempre muito saudável, muito positivo. O debate, a exposição de motivos, razões, é uma contribuição democrática de um processo eleitoral, que é exatamente o que nós estamos vivendo nesse momento, em São Paulo, na capital paulista. Depois, eu tenho muito respeito pela maçonaria. Os que são maçons, eu tenho inclusive no nosso conselho, aqui na nossa empresa, temos 2 maçons que fazem parte e que são figuras respeitáveis e admiradas. Os maçons têm posturas, têm comportamentos, têm seus códigos, têm as suas iniciativas colocadas em prol da sociedade civil, na defesa dos legítimos interesses das comunidades e também na defesa dos interesses da probidade, ou seja, da eficiência com transparência e também da justiça e do bem-estar da população e da própria família. Portanto, o meu respeito à família maçom em São Paulo, que é o maior grupo da maçonaria brasileira, acredito que o Rio de Janeiro deve ocupar a 2ª posição, mas São Paulo tem o maior número de maçons, tem uma história centenária de vida e de enorme respeito, o mesmo respeito que eu profiro e endosso nesse exato momento. Então eu acho que nós cumprimos a nossa missão. Agora, presta atenção, vê se não vota errado de novo. A gente vai acabar passando pelos mesmos problemas. E corrupção, não adianta incendiar, precisa votar certo. Era o que eu tinha para falar e agradecer muito a sua entrevista para a nossa. Foi muito generoso. Obrigado, gostei muito. E boas perguntas também. Obrigado. Obrigado. Tchau.